Então, se todos estiverem de acordo com a gravação das suas imagens e telas, permaneçam na sala. É uma informação de praxe, mas que é obrigado por lei agora que a gente faça essa advertência a todos os que estão presentes nas reuniões. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos trabalhar com vocês os protocolos relacionados aqui a disbiose e hiperpermeabilidade intestinal. O pessoal me pergunta, professor Niraldo, por que agrupar esses dois assuntos numa aula, né? E a resposta é sempre porque a disbiose tem uma relação muito direta com a hiperpermeabilidade intestinal. E a gente vai ver exatamente o motivo pelos quais é impossível a gente não associar, dentro do contexto ilustrativo da formação para a fitoterapia no sistema gastrointestinal, não associar esses dois temas para fazer a explicação da fisiopatologia que acomete esses pacientes portadores desses dois quadros clínicos. Quando a gente fala de ingesta de alimentos no sistema digestório, nós temos que lembrar também, fazendo uma retrospectiva, né, de que o alimento é a nossa fonte primária de todos os componentes nutricionais que a célula precisa para o seu funcionamento. Ele é tão importante que ele é controlado a partir de determinadas informações que chegam das células até o nosso sistema nervoso central e que tem uma área específica no cérebro que controla o consumo de alimentos, que é o centro da fome na região do hipotálamo. De novo, ali o hipotálamo, né? Falamos bastante dele já como unidade centralizadora de todas as informações que chegam do ambiente interno e externo. Quando a gente fala aqui de necessidades nutricionais da célula, nós remetemos a essa ativação do centro da fome para o consumo de alimentos. O alimento consumido, ele é, então, triturado e reduzido em termos de tamanho de partícula e agregado a ele saliva e enzima, transformando esse alimento no primeiro momento em bolo alimentar. Esse bolo alimentar, então, através da ingesta de alimentos, ele já vem com um teor bacteriano, ele já vem com uma quantidade de bactérias inoculadas na sua própria constituição. Por mais esterilizado que o ambiente onde foi preparado esse alimento esteja, ainda assim ele vem com algumas bactérias presentes, colonizando a estrutura funcional desses alimentos na sua superfície ou no contato ou manuseio com as embalagens. Em algum momento esse alimento vai conter bactérias que vão ser ingeridas. Quando esse alimento é ingerido, quando acontece então a ingestão dos alimentos e que ele tem essa primeira passagem pela boca, esse alimento recebendo saliva e enzimas digestivas e muco para revestimento das micropartículas dos alimentos, ele é então convertido em bolo alimentar. Ele deixa de ser o alimento e passa a ser agora o bolo alimentar. O bolo alimentar que recebe agora o aporte das bactérias da cavidade bucal. Então, nós vamos certamente deglutir junto com os alimentos um conjunto de bactérias que estão contidas na cavidade bucal. Olha só, gente. Então, tem os contaminantes que já vieram com o alimento associados aos contaminantes microbiológicos que já estavam contidos na cavidade bucal. E a gente vai, no bolo alimentar, fazer a inoculação desse conjunto de micro-organismos para o estômago. Quando nós chegamos no estômago e que recebe, o bolo alimentar recebe o aporte de ácido clorídrico, pepsina e fator intrínseco, ele deixa de ser bolo alimentar e passa a ser um quimo. O quimo, que é o resultado da mistura mecânica entre o bolo alimentar e todos esses conjuntos de secreções gástricas. Então, essa secreção gástrica, ela permite, na passagem pelo estômago, de que esse conjunto de micro-organismos que vieram da cavidade bucal, mais as próprias bactérias e micro-organismos que vieram do alimento, sejam neutralizados pelo pH ácido de 1,5, entre 1,5 e 2, 2,5, 3 no máximo, em termos de faixas de pH.
Esse pH muito ácido mata a grande maioria das bactérias. E aí, nesse contexto de esterilização do alimento, a gente consegue mantê-lo no ambiente digestivo subsequente, transformando esse quimo em bolo fecal através das secreções pancreáticas e biliares. Secreções pancreáticas que se resumem a dois conjuntos de secreções. O primeiro que tem na essência, que é formado por bicarbonato e muco. O bicarbonato tem a função básica de neutralizar o pH ácido do quimo, transformando-o então em um pH mais adequado para a ativação das enzimas digestivas. E um com outro conjunto, que são as próprias enzimas digestivas que são secretadas a partir do pâncreas. Então, a gente vai ter ali amilases, proteases, lipases, que vão fazer o conjunto de alterações enzimáticas sobre o quimo, nesse caso já como bolo fecal, e para o processo de absorção dos nutrientes. Então, toda a absorção dos nutrientes se dá na primeira porção do intestino delgado, e a partir desse início do processo absortivo, nós vamos ter também a colonização intestinal das bactérias presentes no próprio intestino. Então, agora a gente está num ambiente que, teoricamente, vem com um grau de esterilidade muito alto do estômago e vai reposicionar, repovoar esse ambiente de bolo fecal com as próprias bactérias que colonizam o ambiente intestinal. Essas bactérias a gente chama de microbioma intestinal. E aqui elas vão, então, auxiliar no processo de digestão e ou vão contribuir para o processo adicional de quebra das moléculas, das biomoléculas previamente digeridas pelas enzimas pancreáticas secretadas lá na primeira porção do intestino delgado. Muito bem, depois que toda essa passagem intestinal acontece, o bolo fecal é efetivamente reabsorvido do conjunto de água que estava dentro dele, se convertendo em fezes, fezes moldadas. Então, a passagem pelo intestino grosso, que também contém grande população bacteriana, em função do próprio pH mais adequado para a proliferação bacteriana, gera um bolo, transforma um bolo fecal em fezes moldadas. Então, quanto mais tempo permanece no intestino, mais reabsorção de água acontece e as fezes ficam cada vez mais moldadas, que é o tema da nossa próxima aula, né? Que é constipação, que é obstipação intestinal ou constipação. Então, a gente vai ver quais os mecanismos relacionados com a reabsorção de água e com o trânsito ou fluxo desse bolo fecal através do ambiente intestinal. O fato é que quanto mais tempo permanece também essas fezes circulando no intestino, tanto maior é a proliferação bacteriana e tanto maior vai ser a produção, obviamente, de toxinas. Essas toxinas produzidas a partir do consumo bacteriano desses alimentos que não foram totalmente digeridos nos processos anteriores, seja na formação do quimo pela digestão ácida, seja na digestão química e enzimática associada à secreção pancreática. Então, quanto maior é o consumo de alimentos e o trânsito desses alimentos não digeridos, tanto maior é o grau de proliferação bacteriana. Obviamente, algumas bactérias têm preferências alimentares. E uma das preferências alimentares que estão circundando as bactérias que são capazes de serem patogênicas no ambiente intestinal são alimentos proteicos não digeridos e alimentos de carboidratos não digeridos. Então, essas duas populações de nutrientes, elas precisam de um processo absortivo ideal para reduzir o grau de proliferação das bactérias potencialmente patogênicas que estão habitando, colonizando o nosso intestino. Claro, uma proliferação desordenada dessas bactérias gera o que a gente chama de disbiose. Disbiose que é uma alteração, então, entre as populações comensais e as populações potencialmente patogênicas
presentes nesse ambiente intestinal. Obviamente, quanto maior é a produção a população de bactérias patogênicas, tanto maior é a produção de toxinas, e essas toxinas bacterianas aumentam por um processo de irritação da mucosa intestinal e sensibilidade dessa mucosa intestinal, aumentam a permeabilidade desse intestino. E o que é aumentar a permeabilidade intestinal? Aumentar a permeabilidade intestinal significa uma exposição, uma redução da formação do muco protetor intestinal e, com isso, a geração de ambientes de permeabilidade aumentada para a circulação sanguínea. Isso faz com que nós tenhamos uma exposição aumentada do nosso sistema de defesa circulatório em relação aos componentes que estão transitando dentro da luz intestinal. Isso leva a quadros de inflamação subclínica persistentes e a um conjunto de modificações periféricas à distância desse ambiente intestinal. Então, a gente vai ter certamente nos quadros de inflamação subclínica persistentes, comprometimento funcionais de órgãos que muitas vezes não são correlacionados, né? É o caso de articulações, é o caso do sistema nervoso central, eventos depressores ou ansiogênicos que são gerados pelo comprometimento inflamatório relacionado ao intestino. A gente pode ter a colonização de partes bacterianas que vão ser translocadas através da corrente sanguínea pelo processo de hiperpermeabilidade, sendo direcionadas a tecidos, por exemplo, no fígado, por exemplo, no pâncreas, por exemplo, lá na tireoide, em que o depósito dessas assinaturas bacterianas é capaz de fazer com que o nosso organismo, o nosso sistema imunológico reconheça essas partes bacterianas instaladas nesses tecidos como corpos estranhos. E aí inicia um processo de ataque autoimune aos nossos tecidos periféricos, gerando então comprometimento funcional nesses locais e quadros inflamatórios subjacentes à inflamação intestinal, inicializadora de todo esse processo. Por isso que eu disse que não dá para não aproximar ou não falar ao mesmo tempo de disbiose e de hiperpermeabilidade intestinal e das suas comorbidades relacionadas a inflamações subclínicas persistentes. O grande problema aqui é como controlar esses processos, né? Como controlar a proliferação desordenada de micro-organismos e como reduzir o grau de inflamação e de produção de toxinas bacterianas, gerando esse quadro inflamatório que gera toda essa sensibilidade imunológica persistente no organismo. Quando a gente conceitua disbiose, a gente tem, então, como conceito oficial de disbiose intestinal, porque a gente pode ter disbiose na pele, disbiose de mucosas. A disbiose intestinal é um desequilíbrio, então, da flora intestinal que existe uma alteração na quantidade e na distribuição das populações bacterianas presentes ali no nosso organismo. Então, quando nós falamos de disbiose, nós estamos falando de uma alteração em número de bactérias e em tipos de bactérias. Essa distribuição numérica e qualitativa, ela permite graus de comprometimento desbióticos na escala de geração de sinais e sintomas associados a essas disbioses. Então, quanto mais comprometimento tivermos nas populações, são as populações endógenas, né, os comensais, quanto mais comprometimento nós tivermos nessas populações comensais, tanto maior é o grau de proliferação das bactérias patogênicas, e isso faz com que a gente tenha, então, uma modificação ainda maior e um resultado inflamatório e de hiperpermeabilidade ainda mais intenso. O tratamento, normalmente, para as disbioses, significa entrar com pré-bióticos para melhorar a qualidade. Isso é o que convencionalmente se tem, né?
estratégia terapêutica para o tratamento de desbioses na alopatia. Então, se entra com pré-bióticos, suplementos de alimentação para as bactérias, se entra com um pool de bactérias para tentar reequilibrar, em termos quantitativos e qualitativos, as populações bacterianas, e se entra com alguns suplementos nutricionais para favorecer a reestruturação de endotélio, de epitélio intestinal. No entanto, quando a gente fala de disbiose, como a gente viu no slide inicial, a gente tem que falar também de hiperpermeabilidade intestinal. A desbiose nunca está sozinha nesse ambiente, ela sempre gera comprometimento funcional. Quais os comprometimentos funcionais? A principal deles é a hiperpermeabilidade intestinal. Ela resulta, na verdade, de uma alteração conformacional aqui no epitélio de mucosa intestinal. Essa mucosa intestinal, ela é a casa, é o ambiente onde os nossos macrófagos residentes estão instalados. Então, os macrófagos residentes ficam aqui e a exposição das proteínas, das partículas bacterianas que estão apresentadas aqui pelo próprio contato físico, são inicialmente já deglutidas, fagocitadas pelos macrófagos. E aí, dependendo da população bacteriana que tem aqui, a gente tem uma ativação desses macrófagos que acaba apresentando para o nosso sistema de defesa circulatória. Muito bem, quando a gente tem um prejuízo funcional na população bacteriana, nessas populações bacterianas que estão colonizando o intestino, a gente acaba tendo alguns padrões de estruturas ou de degradação de mucosas. O primeiro deles é uma redução da mucosa. Se reduz a mucosa intestinal, reduz, obviamente, a população de macrófagos residentes nesse ambiente. E isso permite com que também haja um afastamento dessas células que são células protetoras. Como nós temos lá no estômago, né, a gente tem aquele muco protetor, quando a gente perde o muco protetor, o ácido ataca a parede do estômago e gera lesões ulcerativas, como a gente viu no quadro nos casos lá de hipersecreção ácida. Aqui no intestino não é diferente. A gente tem a população de muco, esse muco que protege da infiltração bacteriana. Quando a gente reduz essa produção de muco, por vários fenômenos, estresse, desbiose, alterações digestivas, comprometimento de tomada de alimentos alergênicos ou medicamentos, a gente altera esse conjunto de mucoprotetor e aumenta a permeabilidade dessas bactérias que estão colonizando. Diferente lá do estômago, em que nós tínhamos só o Helicobacter pylori, nós vamos ter aqui no intestino uma população bacteriana gigantesca, né? Então, quanto maior é a permeabilidade, tanto maior vai ser a exposição dessas partículas bacterianas ao nosso sistema de circulação sanguínea. Então, hiperpermeabilidade é exatamente isso, o aumento da capacidade de infiltração dessas populações bacterianas para a circulação sanguínea via sistema intestinal. Nos conceitos gerais, eu deixei aqui só para que quem vai depois ler o nosso material com mais cuidado possa também fazer uso adequado das palavras, né? O que é uma microbiota, um microbioma, o que é um probiótico, um pré-biótico, uma metagenoma, metaboloma, viroma. São conceitos que a gente vai estar diuturnamente escutando ao longo desse contexto da abordagem do sistema gastrointestinal e que precisam estar bem sedimentados no conceito de vocês. Então, deixei aqui como um adendo, né, extra para que vocês possam fazer uma leitura posterior. Quando a gente fala de fluxo alimentar, e esse fluxo alimentar, olha que bonita essa imagem, né? O fluxo alimentar e a mistura. E é exatamente isso que acontece lá dentro, tá? A gente tem uma secreção enzimática, uma população bacteriana, o bolo alimentar sendo misturado com quimo e depois se transformando no bolo fecal, sendo absorvido e o que sobra é o bolo fecal, e aí tudo isso está num ambiente intestinal.
E esse ambiente intestinal depende basicamente de um conjunto de secreções que são produzidas ao longo do contexto do nosso sistema digestivo, desde a boca, esôfago, estômago, pâncreas, fígado, vesícula, intestino delgado, intestino grosso. Cada um deles tem um conjunto próprio de secreções que fazem um papel importante dentro do contexto do próprio sistema digestório e do funcionamento digestivo do nosso organismo. Claro que em cada um desses ambientes a gente vai ter também uma população bacteriana, uma colonização que se dá por segmentos. Então, a gente vai ter um conjunto de bactérias no nosso intestino. Não contei a última vez, mas um dado estatístico aqui de 100 trilhões de micro-organismos. É muito, 10 vezes mais bactéria do que células, né? Então, a gente tem, assim, uma população bacteriana e que muitas vezes é negligenciada e que pode trazer benefícios ou malefícios, dependendo do grande número de populações e do tipo de bactéria que está colonizando esse intestino. Então, vamos dar uma olhada aqui em relação à cavidade oral. O que a gente consome junto com os alimentos quando mastiga esses alimentos, né? As populações que estão colonizando ali, basicamente, elas podem estar presentes como Cândida, como Cladosporium. Então, são alguns dos fungos que são frequentemente encontrados aqui na cavidade bucal, e um conjunto de bactérias. Streptococcus, tem os fusobactérios, tem as leptotrícheas, tem as estafilococcus, todos eles estão colonizando a cavidade bucal. Alguns mais, outros menos, mas essas populações bacterianas estão presentes dentro da nossa cavidade bucal e que são deglutidas a todo momento pelo processo de salivação natural e são deglutidas, obviamente, junto com os alimentos, né? Quando a gente fala de estômago, nós vamos encontrar basicamente o Helicobacter pylori. O grande segredo aqui do Helicobacter pylori para estar colonizando o estômago sem ser atacado pelo fluxo ácido é que ele se protege formando biofilmes logo abaixo da camada de muco gastroprotetor. Então ele forma uma camada protetora, se aloja sob essa camada e vai digerindo o muco como uma fonte nutricional para as populações bacterianas que estão colonizando esse biofilme. E aí esse biofilme se expande à medida que vai crescendo a população de bactérias. E quanto mais bactérias, mais consumo de biofilme, mais consumo de muco e mais exposição da parede do estômago ao ambiente ácido produzido pela secreção de HCl, né? Então, nós vamos ter a única bactéria que coloniza, assim, efetivamente o estômago é Helicobacter pylori. O que a gente vai perceber também é que, quando chega no intestino, a gente tem populações bacterianas que são controladas a partir. Vamos ativar alguns sons aqui que estão atrapalhando. Então, quando a gente fala de intestinos, tem uma população bacteriana que é controlada exatamente pela possibilidade desses macrófagos residentes, essas células que são capazes de recrutar o sistema imunológico e atacar essas bactérias que são potencialmente tóxicas para o nosso organismo. Então, dentro dessas populações, a gente tem no intestino delgado e no intestino grosso, populações de macrófagos residentes que sensibilizam de maneira diferente através do recrutamento de linfócitos. Então, a gente tem sempre as populações que são efetivamente fazem o contato com a bactéria, que são os macrófagos, e a população de linfócitos que são recrutados a partir da apresentação de antígenos percebidos pela fagocitose dessas bactérias lá nos ambientes da luz intestinal. Então, é bem interessante porque quanto mais ativo estiverem os nossos macrófagos, maior é a capacidade de percepção dessas bactérias e tanto mais controladas são essas bactérias patogênicas
que são percebidas nesse ambiente. Então, falando aqui entre os dois ambientes, o que acontece durante a fisiologia normal do nosso organismo no intestino é que essas bactérias e esse ambiente intestinal, ele pode ser esse microambiente intestinal de mucosa, em populações saudáveis, tem uma concentração de muco bastante importante que recobre a parede do intestino. Essa população de muco faz com que a gente tenha a produção de ácidos graxos de cadeia curta, como os propionatos e butiratos. Propionato e butirato que estimulam as nossas células internas da parede intestinal, fazendo um controle da captação de energia, controle da sensibilidade de absorção de glicose. Então, eles regulam esse processo funcional. Quando a gente tem uma alteração dessa população, da concentração, da quantidade de muco, e que isso leva a uma alteração fisiológica na própria população bacteriana, essa população bacteriana mais patogênica reduz a produção desses dois ácidos graxos de cadeia curta, propionato e butirato, e isso faz com que a gente reduza a capacidade de controle funcional dos processos absortivos, aumentando a endotoxemia, ou seja, as bactérias produzem mais toxinas e que são absorvidas para a corrente sanguínea, essas toxinas, ou assinaturas bacterianas. O que é uma assinatura bacteriana? São as partes que constituem a bactéria. Então, a gente vai ter lá na parede celular bacteriana um lipopolissacarídeo, um glicopolissacarídeo, e esses ambientes, essas fragmentações bacterianas, são invaginadas, são absorvidas para a corrente sanguínea a partir dessa permeabilidade aumentada. Isso faz com que a gente tenha, então, aumento do grau inflamatório, aumento do gasto energético e aumento da absorção de glicose na corrente sanguínea. Isso altera, então, a performance de captação. A gente tem ainda uma redução, pela própria alteração de muco, uma redução da produção de peptídeos antibacterianos, antimicrobianos, e esses peptídeos antimicrobianos, eles são muito importantes para a manutenção do equilíbrio populacional das bactérias que estão ligadas ao intestino. Então, essa é a disfunção bacteriana que gera uma alteração inflamatória lá nesse ambiente. Muito bem, quando a gente fala então de hiperpermeabilidade intestinal associado a esse processo, aqui a gente tem os dois mecanismos relacionados, né, da hiperpermeabilidade intestinal, a gente tem que lembrar exatamente desse contexto. Da hiperpermeabilidade intestinal, que é um processo metabólico complexo, ele é mediado basicamente por várias vias, então não existe só um componente, só um agente, mas que essa hiperpermeabilidade está associado muito diretamente a quadros de proliferação aumentada de micro-organismos patogênicos. Esse aumento da proliferação bacteriana leva a um aumento do nível de inflamação subclínica. E aí, pacientes que têm disfunções metabólicas são muito diretamente afetados, ainda mais afetados do que pacientes que são potencialmente normais. É o caso de pacientes obesos, que têm um comprometimento adicional da função desbiótica. Que a síndrome inflamatória intestinal vai ser também um tema a ser abordado. Ela tem uma relação direta com a alteração de mucosa intestinal, e que a disbiose e a hiperpermeabilidade intestinal reforçam essa alteração de mucosa. Então, a redução na produção de muco gera um aumento inflamatório pelo aumento da hiperpermeabilidade, e isso compromete ainda mais a qualidade do ambiente microbiológico intestinal. Isso a gente tem que deixar bem claro. Então, obviamente, a gente está fazendo essas considerações porque as abordagens terapêuticas fitoterápicas integrativas vão estar trabalhando exatamente nesse contexto de melhorar esse microambiente intestinal. Como é que a gente vai melhorar?
reduzindo a inflamação, melhorando a produção de muco, restabelecendo um padrão funcional microbiológico e melhorando a qualidade do processo absortivo ao final do contexto. Então, lembrando também que a inflamação crônica, devido à endotoxemia, que são essas partes bacterianas que são absorvidas para a corrente sanguínea a partir da hiperpermeabilidade, elas desregulam o eixo microbiota, intestino e cérebro e promovem modificações adicionais da própria flora intestinal. Então, essa modificação, ela se retroalimenta. Então, se nós não tivermos um processo de interrupção em algum dos momentos da cadeia que levou à ocorrência desse fenômeno, nós vamos ter uma recrudescência de sintomas associados. Daí não adianta tratar parcialmente, é isso que a gente vai ver aqui nos protocolos. Não adianta tratar parcialmente, porque a gente vai estar sempre retroalimentando o sistema se não tivermos uma abordagem integral desse contexto. O que é essa abordagem integral? O que é o protocolo integrativo nessas duas condições, né? Controlar a microflora intestinal. Obviamente, a gente tem que melhorar o ambiente intestinal para favorecer o processo de restabelecimento da microflora comensal, essa que nos auxilia no processo digestivo, a melhora a absorção de vitaminas do complexo B, altera o processo de absorção e quebra adicional de peptídeos para melhorar a absorção de aminoácidos. Então, essa população bacteriana comensal é extremamente útil para o nosso organismo. Então, a gente precisa melhorar esse microambiente para favorecer a sua proliferação. Em contrapartida, a gente precisa reduzir a população patogênica. E aí, reduzir a população patogênica implica em diminuir a população, por exemplo, de Escherichia coli, patogênica com LPS de membrana, diminuir salmoneloses, diminuir shigellas, as populações de shigella, salmonella e Escherichia coli, as gram-negativas de uma maneira geral, são muito, muito sensibilizantes dentro desse processo. E aí a gente precisa controlá-las, obviamente. E aí a gente tem um conjunto de alternativas que a gente vai discutir aqui com vocês para estabelecer essa primeira parte do protocolo, né? Que é controlar o microambiente da microflora intestinal. A segunda alternativa é reduzir a inflamação intestinal. A gente já viu, né, na aula passada, algumas das plantas que eram úteis no processo de redução da inflamação, porque tinha quadros de inflamação intestinal associados à redução da secreção ácida, né, que comprometiam, então, pelo processo de inflamação intestinal, para o processo de inflamação intestinal. Então, já tínhamos essa abordagem aqui. Estimular a regeneração de muco, então, controlar a microflora, reduzir a inflamação e regenerar o muco gastroprotetor, faz parte também do nosso contexto de tratamento integrativo. Estimular a regeneração com algumas plantas que a gente também já viu lá no tratamento da semana passada, da quinzena passada, né? E corrigir a desbiose e eliminar as toxinas, que também era protocolo adicionado lá na nossa aula da quinzena passada, com probióticos, carvão ativado, reduzir os alimentos que são ultraprocessados, que têm conservantes, né? Aqueles alimentos. Não adianta de nada a gente também controlar a microflora intestinal e aí repor com probióticos a população bacteriana comensal, e ao mesmo tempo tomar ou comer alimentos que são ultraprocessados, cheios de conservantes, cheios de substâncias que vão efetivamente destruir essas populações bacterianas. É um contrassenso, né? Então as pessoas querem reintroduzir a bactéria, mas não querem dar condições para que ela, comensal, possa se restabelecer no ambiente saudável lá no intestino. Isso tudo claro, dentro desse contexto, reduz a hiperpermeabilidade intestinal. Então, é um tratamento, é um protocolo que visa tratar as duas situações ao mesmo tempo.
A gente aí sugeriu algumas plantas bem interessantes aqui. A gente vai contextualizar agora nos protocolos quais são mais indicados para quais pacientes, né? Aloe vera, Cinaris colimus, Arpagophytum procumbens, Maitenus licifolia, Menta piperita, Rosmarinus officinalis, Salix alba, Chinus terebentifolia, e Uncaria tomentosa. Essas plantas, elas têm algumas propriedades bem interessantes e que associam aí, nesse contexto farmacológico, da farmacologia de fitoterápicos, as características de serem anti-inflamatórias associadas às características de serem antimicrobianas. Então, as duas atividades farmacológicas atribuídas a essas plantas contribuem já para a gente melhorar a qualidade do ambiente bacteriano do intestino. Vamos começar aqui então com aquele nosso resumão, né? Aloe vera, como usar, Cinaris colimus, Arpagophytum procumbens, Maitenus, menta, rosmarinus. O rosmarinus eu adoro usar nessa forma farmacêutica aqui, que é o vinho de alecrim, 50 ml, um cálice agora, especialmente com esse friozinho, né? Junto com aquela sopa da noite, faz um bem desgranado. Melhora a imunidade e ainda protege lá contra as desbioses. E Salix alba, extrato seco, também nessas concentrações. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas plantas. Aloe vera. Aloe vera, a indicação primária aqui ela tem, dependendo das características, como ela tem uma composição de derivados antracênicos, né, e antraquinonas livres, ela gera um efeito irritativo sobre a mucosa intestinal. Então, aqui, o recomendado é a utilização do suco. Se nós olharmos aqui no slide anterior, a recomendação é extrato ou suco padronizado em 0,3% de polissacarídeos totais, desantraquinonizados, nome esquisito isso, né? Mas tem que tirar, é um filtrado específico, não pode ser a própria planta como um todo, porque ela contém essas substâncias antraquinosas e a Anvisa não permite o uso dela pela via oral, em função desse efeito irritativo tão drástico, tão marcante, né? Mas desantraquinonizar o suco é possível de utilizá-lo para esse fim. E, obviamente, a gente vai melhorar aqui com o uso da aloe vera, vai ter esse efeito discreto de aumento do fluxo intestinal. Então, a utilização já é para pacientes que têm algum quadro de obstipação associado e que, nesse contexto, a aloe vera, o suco desantraquinonizado, vai restabelecer um padrão de mucosa adicional, além do efeito antibacteriano que ela também permite. Então, a gente tem aqui o período de transformação pelas bactérias e que tem um certo grau que leva um tempo até reestruturar o processo de ação no intestino. Uma segunda planta bem interessante também, essa vai nos ajudar especialmente para os pacientes que tiverem comprometimento funcional do sistema biliar, do sistema hepatobiliar, que é a Cinaris colimus. A Cinaris colimus, ou alcachofra, a gente tem o extrato padronizado dela já, e é possível usar então 200 miligramas. Tem os efeitos hepatoprotetores, então já ajuda no comprometimento de inflamações. Pacientes que estão, por exemplo, com alterações hepáticas inflamatórias decorrentes do próprio processo inflamatório intestinal, né? Como órgão de sensibilidade. E que tem alterações na secreção, na capacidade de secreção biliar. Normalmente, esses pacientes, eles têm, além do comprometimento inflamatório por desbiose, eles também têm alterações nos teores, nos níveis de lipídios circulantes. Pacientes que não têm mais vesícula podem tomar a alcachofra? Podem sim. Como eu falei, doutora Cláudia, esse é uma
é uma plantinha que tem um efeito hepatobiliar, então ela também estimula o próprio fígado a produzir os sais biliares. Porque os sais biliares e a bile, de uma maneira geral, eles são produzidos no fígado e são só concentrados na vesícula biliar, né? Então, mesmo quando não existe mais a vesícula biliar, é necessário uma estimulação à produção dos sais biliares para serem secretados no ambiente intestinal via direta, daí sem passar pela concentração vesicular, né, na vesícula biliar. Então, eles podem sim. Legal, legal. E é Obrigada. muito bem recomendado para esse fim também. No contexto do quadro inflamatório intestinal, a gente costuma ter algumas plantas mais indicadas. O Arpagophyton procumbens, todo mundo conhece ele basicamente pelo seu uso em quadros de artrite, né? Mas ele tem uma eficácia muito boa também para quadros inflamatórios intestinais. Então, para quem já tem uma hiperpermeabilidade instalada, associada a um quadro inflamatório, já com sinais clínicos periféricos adicionais, reconhecidamente inflamado esse intestino, Arpagophyton procumbens deve fazer parte desse protocolo. Veja bem que a gente está falando de algumas plantas individualmente, mas daí a gente pode fazer a associação de plantas ao final do processo para garantir os efeitos de reestruturação da mucosa intestinal, de melhoria da atividade de macrófagos residentes, então estimular os macrófagos a reorganizar a população bacteriana, além de reduzir o próprio processo inflamatório local, né? Então, o Arpagophyton procumbens, bem legal também, padronização aqui de uso, extrato seco padronizado a 5%, 200 miligramas, a padronização normalmente tem 10 miligramas de iridoides totais expressos em arpagosídeos, na composição do protocolo terapêutico. Tá? Ele tem um efeito bem interessante, ele diminui a ativação do NF-κB, o NF-κB, que é o principal elemento responsável pela produção de citocinas, a estimulação da produção de citocinas pró-inflamatórias e também no controle das enzimas que geram os mediadores de fase aguda, que são as prostaglandinas. Então, reduzir a fase crônica da inflamação para pacientes que já estão num quadro de inflamação subclínica persistente, cronicamente instalado, e reduzir a agudização nesses processos quando há um contato da mucosa intestinal com ambientes estimulantes da atividade imunológica, alimentos que são sensibilizantes, né? Os lácteos, os farináceos, alguns derivados de carne vermelha, que têm uma sensibilidade aumentada a esse processo. Então, a agudização do processo inflamatório intestinal pode ser prevenido também pelo Arpagophyton, porque reduz a enzima que produz as prostaglandinas, que são os mediadores de fase aguda. Além disso, também inibe a produção de citocinas, que são os mediadores de fase crônica da inflamação. Bem legal. Maitenus elicifolia, o Maitenus vai estar, então, intermediando não só a produção de muco, a proteção da mucosa gástrica, mas também aqui a estimulação da mucosa gastroprotetora intestinal. Então, aumenta a secreção de muco gastroprotetor e aumenta a produção de muco enteroprotetor, aquela mucosa intestinal. Lembrem que a mucosa intestinal é a casa dos nossos macrófagos e que são os macrófagos residentes nesse ambiente que controlam a proliferação dos micro-organismos patogênicos. Sem muco intestinal, sem macrófagos, as populações de bactérias patogênicas nadam de braçada, livres, leves e soltas. Então, restabelecer esse padrão de mucosa intestinal também é essencial. Menta piperita, a menta é exatamente para o efeito antimicrobiano local. Então, normalmente, o que a gente recomenda são cápsulas gastroresistentes com óleo essencial de menta piperita, 200 miligramas. A atividade, então, vai liberar lá no intestino
pela passagem gástrica, né, da cápsula, e vai liberar a função óleo lá no intestino, onde ele vai ter uma ação direta sobre a microflora patogênica. Então, preferencialmente, aí vai matar as Shigella, Salmonellas, Escherichia coli, essas gram-negativas que vão estar apresentando o LPS para a sensibilidade imunológica. Então, o que a gente recomenda é o uso de 200 miligramas, pode utilizar o TCM como veículo para facilitar o processo de dispersão do óleo e garantir um efeito de absorção melhor no local lá no intestino. A gente também sugere o uso do Rosmarinus officinalis. Olha, Rosmarinus é bem legal, porque ele tem um efeito antioxidante, ele tem um efeito antimicrobiano e anti-inflamatório direto. Isso faz com que a gente tenha a possibilidade de reduzir o comprometimento aqui, reduzir o comprometimento das mucosas, porque o estresse oxidativo gerado pela própria inflamação, ele retroalimenta o sistema de degradação de muco, né? Ele oxida o muco, ele enferruja o muco. Enferruja no modo de dizer, né? Ele vai oxidando e vai perdendo resistência de mucosa. Vai ficando uma mucosa degenerada, degradada, e aí a gente vai aumentando o grau de comprometimento e de permeabilidade intestinal. Então, o uso do rosmarinus é extremamente interessante. Extremamente interessante na forma de apresentação de vinho medicinal. Esse é um vinho medicinal, na verdade é o próprio processo extração em vinho que utiliza 20 gramas da própria droga vegetal de rosmarinus para 1 litro de vinho. Pode ser um vinho da Serra Gaúcha ali, tá? A gente pede para a Marília mandar uma amostra para a gente de um bom vinho de qualidade, e aí a gente tem aí a possibilidade de fazer esse vinho medicinal para tomar, então, em cálices de 50 ml durante o processo de digestão, como um digestivo, como um aperiente, como um processo de preservação adicional, né, das mucosas intestinais. Salix alba também ele é mais enquadrado aqui no uso para pacientes que têm algum comprometimento inflamatório também já instalado, especialmente se for um mecanismo de fase aguda, uma inflamação que foi decorrente da hiperpermeabilidade intestinal e que já está agudizado. Ou seja, o paciente já tem cólicas, já tem dor abdominal, já tem alterações na própria performance intestinal percebidas, com alternâncias de diarreia e obstipação, quadros que fazem assim intervalados, esses mecanismos relacionados ao processo de evacuação. Então, quando tem esse processo já instalado, a utilização de Salix é bem interessante. Obviamente, aqui a gente precisa respeitar, porque pacientes que têm sensibilidade aos salicilatos, a aspirina e derivados, eles não devem fazer uso do Salix alba, porque, claro, o componente ativo são salicilina, são salicinas, são ácido salicílico, salicortina, são todos derivados, né, salicílicos, então pode dar uma reação cruzada. Um outro cuidado aqui no uso do Salix alba na composição do protocolo terapêutico, nesse contexto, é a pacientes que fazem uso de anticoagulantes. Como o Salix alba, ele aumenta o tempo de coagulação, ele tem um efeito anticoagulante, portanto, né, ele pode ter um efeito sinérgico com anticoagulantes de uso oral. Então, a gente precisa ter essa dimensão de cuidado na hora do uso do Salix. Mas ele é bem interessante para pacientes que têm esse quadro inflamatório já instalado agudamente, né? Então, ele pode entrar na composição do tratamento, especialmente porque ele tem um efeito sobre o NF-κB, como tem também as plantinhas que a gente já viu anteriormente, e também tem um efeito adicional que é a inibição da ciclooxigenase. Então faz os dois papéis. A diferença aqui é que o efeito é mais pronunciado sobre a ciclooxigenase direta, né? Então inibe ciclooxigenase 1
e ciclooxigenase 2. Então, a COX-1 e a COX-2 é inespecífico em relação à inibição dessas enzimas. E aí interferem diretamente na agregação plaquetária, na sensibilidade dolorosa e nos quadros de febre também. Outra planta e que não é comumente empregada aqui, mas ela tem um potencial bastante interessante, é o Chinus terebentifolia. Chinus terebentifolia aroeira. A aroeira, ela tem sido utilizada, empregada pelas suas ações antimicrobianas para quadros de vaginoses e contaminações e vaginites grau inflamatório 1 e 2. Nesse contexto, ela é usada, apresentada na forma de um gel vaginal. Aqui, na verdade, a gente vai estar utilizando na forma de um extrato concentrado, extrato seco padronizado, na forma de cápsula ou comprimidos. Então, a ideia é que esse efeito antimicrobiano seja produzido lá no intestino. Então, ele tem um efeito direto sobre a microflora intestinal, sobre a microflora patogênica, né, principalmente. Então, como a menta piperita, Chinus terebentifolia pode ser associado pelo seu efeito antimicrobiano direto. Então, matar as bactérias, restabelecer o padrão de mucosa, reduzir a inflamação e melhorar o processo absortivo final tem que ser o nosso objetivo no tratamento aqui desses pacientes. Tá? Para a gente ter ideia aqui, o Chinus terebentifolia, ele tem um efeito anti-inflamatório, reduz edema e eritema, especialmente ali no ambiente gastrointestinal, além de melhorar o trânsito intestinal também, tem um efeito antimicrobiano sobre Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, as bactérias gram-negativas, como a Escherichia coli, e também sobre as populações de fungos, que a gente não comentou, né, mas grande parte das alterações microbióticas podem estar acontecendo também por proliferações inadequadas de fungos. E entre as populações de fungos, a principal colonizadora desses ambientes é a Candida albicans. E o Chinus terebentifolia tem esse papel importante também na regulação do crescimento dessas colônias de fungos, né? Além de ter um efeito cicatrizante e antioxidante. Então, é bem bacana para utilizar em pacientes que estejam já com quadros de transtorno inflamatório intestinal, com úlcera gástrica e gastrite, e também no tratamento de hemorroidas. O uso dessa plantinha como um dos indicativos para reestruturação pelo efeito antimicrobiano e pelo efeito anti-inflamatório e cicatrizante das microlesões intestinais. Reduz a permeabilidade intestinal. O cariatomentosa, esse é para quando nós tivermos pacientes já com um grau de inflamação bastante intenso. A unha de gato ou um cariatomentosa, ele é uma das plantas muito anti-inflamatórias, então ele é um dos recursos aí, se nós tivéssemos uma comparação em termos de potência, a Uncaria e a Arpagophyton são os mais anti-inflamatórios que existem aí das plantas para o ambiente intestinal. Então a gente vai deixá-la para uma condição em que há necessidade de todo esse efeito anti-inflamatório, né, no ambiente intestinal. Veja o que ela faz, ela tem um efeito antioxidante, diminui a formação de peroxinitritos e de lipoperóxidos, reduz o NF-κB e diminui a produção de TNF-alfa, um anti-inflamatório, então, muito potente. Tem efeito antimicrobiano também, e efeito antiviral e antiherpético, que é uma das aplicações adicionais da Uncaria tomentosa, especialmente se for herpes labial, né? Um gel, um oragel com extrato de Uncaria tomentosa é sensacional. Assim. Tem um efeito também imunomodulador, então melhora a apresentação de antígeno e reforça nesse contexto a capacidade dos nossos macrófagos residentes de estimularem aqui a captação das bactérias patogênicas. Então, melhora a nossa linha de defesa de mucosa intestinal dentro desse contexto. A gente sabe que é bem importante a participação
e a imunoestimulação das células apresentadoras de antígeno para o controle desse processo relacionado ao ambiente intestinal, né? Então, quando a gente fala do fluxo retornando, né, a nossa tela inicial, quando a gente fala desse fluxo do alimento no sistema digestório e na geração de alterações bacterianas pela proliferação de patógenos, de micro-organismos patogênicos sensibilizantes, especialmente aqueles com LPS, com glicopolissacarídeos presentes na sua estrutura de parede de membrana, em especial as gram-negativas, mas tem algumas gram-positivas que também são bastante sensibilizantes, né? Mas essas populações, elas precisam ser controladas, porque essas bactérias, elas tendo alimento, e qual é o alimento principal para essas bactérias? Açúcares não digeridos e proteínas não absorvidas, não transformadas totalmente em aminoácidos para serem absorvidas. Então, essa alimentação para essa população bacteriana, elas acabam fazendo a proliferação, desequilíbrio em termos populacionais das bactérias patogênicas. Quanto mais desbiótico for o ambiente intestinal, tanto mais toxinas vão ser produzidas, tanto mais hiperpermeabilidade intestinal e mais inflamação subclínica a gente vai estar instalada no paciente. Então, precisa controlar esses ambientes exatamente para reduzir o grau de comprometimento funcional desse ambiente. Um ambiente inflamado no intestino significa redução na absorção de todos os nutrientes. Isso significa também que nós vamos ter um quadro de desnutrição celular. Claro, porque as peças bioquímicas de reposição que deveriam ser absorvidas não serão. E aí, qual é a informação celular bioquímica que a célula vai mandar para o nosso sistema de controle do centro da fome lá no hipotálamo? Cérebro, peça para comer mais, vamos comer mais. E aí a gente começa a ter alterações metabólicas pelo consumo de alimentos ricos em energia, porque se a célula não tem energia para se movimentar, para fazer a sua função celular, ela vai estimular o consumo de alimentos energéticos, em geral, carboidratos, e em geral, proteína, em geral também ácidos graxos, para que haja um processo de beta-oxidação lipídica que vai gerar energia para o sistema, né? Então, a gente vai alterar aí o consumo desses alimentos energéticos e vai criar um desbalanço que vai nos remeter para a nossa aula de obesidade. E aí, lá na obesidade, a gente vai voltar naquela nossa aula e vai perceber, nossa, realmente, o paciente com obesidade, ele tem um prejuízo intestinal. Quem veio primeiro, o prejuízo intestinal ou a obesidade? Então, há um crosstalk aí, uma conversa entre as alterações desbióticas, as inflamações intestinais, com os quadros de alterações endócrinas, especialmente ligados aqui ao quadro de obesidade. Por isso, a gente precisa controlar esses nossos alimentos, as populações de bactérias e, efetivamente, a saúde gastrointestinal. Era isso, pessoal, por hoje. Flash, né? 1h30, mas olha, 1h30 bem aproveitada. Vamos deixar aberto agora as nossas participações dos internautas. A Dê chegou. Oi, Dê. Niraldo, obrigada, né, por mais essa aula bem clara, né, se explicando sempre muito bem para a gente. Eu vou começar a fazer aqui as perguntas que o pessoal deixou no chat, e só lembrando, gente, de que ainda não registrou a presença, tá? Tá ali o link para registrar a presença. E reforçando o que o Álvaro já falou no começo, a questão do grupo de WhatsApp, que está ali todo o nosso material, né? A gente vai disponibilizar essa aula de hoje também, e as dúvidas que vocês tiverem ao longo aí desses 15 dias. Bom, vamos começar aqui com a Maura. Ela escreve: professor, aloe vera para os parkinsonianos seria interessante? Parkinsonianos? Eu faria uso de
Mucuna pruriens para os parkinsonianos. Mucuna pruriens é uma plantinha que tem entre 20% e 50% da sua composição de levodopa natural. E aí, sim, esse é um tratamento para Parkinson de primeira escolha, porque junto com a levodopa tem também outros flavonoides e fenólicos que são antioxidantes. A aloe vera para Parkinson, não sei se seria o mais indicado. Ela está pensando que em sistema gastrointestinal, Eu talvez não sei, Maura, se você quiser. fazer uma intervenção, porque Fica ver à qual é vontade. o raciocínio, né? Em relação à obstipação, sim, mas a gente Isso. pode também criar um protocolo adicional para os pacientes obstipados. Não perca, Maura, a nossa aula da quinzena que vem. A gente vai tratar exatamente sobre obstipação intestinal e quais os cuidados que a gente vai ter no tratamento desses pacientes portadores desse desconforto fisiológico. Legal. Agora, algumas perguntas da Thaís. Usar a fitoterapia por quanto tempo antes dos probióticos? Ou pode usar junto? Por quanto tempo? Legal. Esses são protocolos, né? Dentro daquela nossa abordagem, lembra que a gente falou inicialmente de preparar o ambiente para a introdução dos probióticos, né? Porque se colocar os probióticos antes de a gente remodelar o ambiente intestinal, a gente vai estar jogando bactéria nas fezes, porque não vai funcionar. Então, as bactérias para serem reintroduzidas, os probióticos para serem reintroduzidos, o ambiente intestinal tem que estar desinflamado. Para desinflamar o ambiente intestinal, a gente precisa também estimular a produção de muco. Para estimular a produção de muco, isso tudo antecede a inclusão dos probióticos, né? Se a gente vai fazer uma sequência, por isso o nome protocolos, né? Não é um tratamento específico. Não, a gente não está jogando a bactéria lá dentro, a gente está fazendo uma reintrodução da bactéria num ambiente agora de colonização mais adequado para essas bactérias. Então, desinflamar, desoxidar, restabelecer muco antes, pelo menos 30 a 60 dias antes da introdução dos probióticos. E aí sim, junto probiótico e pré-biótico, porque a bactéria que vai ser reintroduzida precisa consumir os alimentos adequados para colonizar adequadamente a sua população já nesse ambiente preparado. Perfeito. Inibidores da bomba de prótons, prazóis, geram infecção por H. pylori, uma vez que mudam o pH? Na verdade, eles não contribuem em nada, porque o H. pylori ele fica alojado, protegido tanto da incidência de medicamentos quanto da difusão do ácido clorídrico pelas paredes desse biofilme. Ele fica protegido do biofilme. Então, os prazóis eles só alteram o pH, eles reduzem o pH gástrico para evitar que o pH gástrico possa comprometer ainda mais a parede do estômago. Mas eles não interferem na capacidade ou na velocidade de proliferação do H. pylori, não. O que acontece é, quando há um uso crônico dos prazóis, há uma redução na capacidade, foi o que discutimos na aula passada, né? Há uma redução da capacidade de digestão das proteínas, passam proteínas inteiras, e que essas proteínas inteiras para o intestino alimentam as populações disbióticas. E aí sim, a gente compromete adicionalmente o intestino, além de estar comprometendo o próprio estômago. Perfeito. E aqui, qual a posologia do vinho de alecrim? Vinho de alecrim. Vou esperar, Marília. Vou ter que ir lá buscar. A posologia são 50 ml da garrafada, né? Na verdade, 50 são ml. 20 gramas de alecrim para 1 litro de vinho. Isso fica pelo menos de 15 a 20 dias antes do consumo, para que haja processo de extração. E aí a dose é 50 ml, que é um cálicezinho, também ninguém vai ficar tomando uma garrafa inteira, né?
Até pode, mas não é o ideal terapeuticamente. A gente vai ter, então, um cálice de 50 ml antes das refeições, como um aperiente. E aí isso já ajuda também a normalizar. Então, antes do almoço e antes da janta. Perfeito. Aí a Lúcia. Niraldo, quando você fala em extrato seco padronizado do Esquinos, você sabe quanto é essa padronização? Tem a posologia, deixa eu ver, acho que está no material, Lúcia. Se não tiver, a gente pode discutir naquele formulário que a gente está construindo, tá ligado? A gente está fazendo um trabalho com a Lúcia aqui bem legal, que é esse de fazer a intercambiabilidade, né, dos extratos, das plantas para forma de chá, o quanto usa de extrato, o quanto usa de extrato seco, de tintura, e aí... Ótimo. Como é que é? Spoiler? Você fiz um spoiler? É um spoiler. Já está adiantando a informação, foi um spoiler. Só para voltar a como apareceu alguma falando novamente aqui do vinho de alecrim, só para complementar, usa o alecrim fresco ou seco para o vinho? Tanto faz. A padronização que está lá, de 20 gramas, é para alecrim fresco. Se for usar seco, desculpa. Se for usar como droga vegetal, né? Se for usar o in natura, o recém-colhido, a gente sugere acrescentar um pouco mais, porque ele tem água no seu conteúdo, né? Então, teria que fazer uma equivalência entre o quanto é de droga vegetal para equivaler às 20 gramas da droga vegetal na forma de in natura. Tá. E hipertenso pode tomar? Hipertenso pode. Não exagera, né? Mas está liberado. Tá Então, tá liberado. bom. Você usa algum blend específico de probiótico? Tem uma sugestão que a gente deixou na aula passada, lá no final da nossa aula. É o mesmo blend que usa para reposição de flora para intestino inflamado. A gente usa aqui também nesses pacientes com com hiperpermeabilidade intestinal e desbiose. Só que dentro daquele contexto, claro, de preparar o ambiente intestinal antes de reintroduzir essas bactérias, né? Senão elas sofrem muito para colonizar e repovoar o ambiente. Perfeito. Uso a fibra de gumacácea como prebiótico para evitar flatulência. Você tem alguma outra opção com esse perfil? Temos o glucomannan, é uma alternativa se o paciente tiver o Amorphophilus konjac, né? Ele também é chamado de konjac, que pode ser usado para paciente que tem distúrbio metabólico, obesidade. Ele reduz a absorção de gorduras, de lipídios, diminui a absorção de lipídios e funciona também como um pré-biótico, que pode ser introduzido nesses pacientes como uma alternativa. Para paciente que tem hipotireoidismo, a gente também pode utilizar o Fucus como uma alternativa adicional, Fucus vesiculosus. Ele tem também a formação pelos conteúdos de alginatos, ele também funciona como um pré-biótico adicional ao efeito de reposição de iodo para o desempenho da tireoide. Perfeito. Eu acho que assim encerramos aqui as perguntas, né? Peraí que surgiu mais uma aqui. Qual a sua opinião sobre o biointestil e em qual momento acha mais pertinente utilizá-lo na modulação intestinal? Biointestil. Me fala mais sobre ele, hein? O biointestil, ele é uma composição de fitoterápicos, né? Agora eu não lembro de cabeça quais são. Não lembro. Se alguém tiver aí, podemos socializar. eu sei que tem a palma rosa. Trazer a discussão lá para o nosso chat, de repente. Né? Aí o pessoal que fez a pergunta, não sei quem foi. Juliana. A gente pode fazer esse levantamento das plantas, do biointestil e levar lá para o nosso chat. Já aproveito para fazer uma discussão. Eu te mando isso, Niraldo, eu te mando essa composição. E aí a gente responde lá, então. Mais alguém? Alguma pergunta? A Juliana está agradecendo aqui que a gente vai retornar, então, lá no grupo.
Eu acho que é isso então, gente. Queria agradecer a presença de todos. Acho que o vinho vai ser sucesso, Niraldo, com esse tanto de perguntas sobre ele. Eu acho que bastante gente vai fazer agora, esse final de semana. Então, lembrando que, assim como a gente vai retornar com relação ao biointestino no grupo, quem tiver outras dúvidas, né, tá aberto. E a gente se vê, então, daqui 15 dias. E obrigada pela presença de todos. Obrigado a vocês por estarem aqui conosco mais uma vez e fiquem com Deus, protegidos e até 15 dias, daqui a 15 dias. Exceto a D, que vai ficar de castigo depois da aula, porque ela chegou tarde, né? Atrasada. Ela vai ficar de castigo. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau.